Então, pessoal, hoje a gente está aqui iniciando mais um podcast aqui na W Clinic e hoje o tema desse podcast é um tema bastante falado, que é o exercício físico. Mas o exercício físico, a gente quer dar um enfoque um pouco diferente nele hoje. A gente fala muito sobre estética, fala muito sobre saúde, sabendo que o exercício físico influencia muito na saúde, mas também como será que é esse exercício físico focado em longevidade. O que a gente deve pensar no exercício e como a gente deve pensar ele pensando na longevidade. Porque isso ele é uma chave para a gente ter uma vida mais longa e mais saudável. Mas não é qualquer exercício físico, não é qualquer movimentação que vai levar a gente a esse desejado aumento na saúde, na qualidade de vida. Então, hoje o objetivo é esse. E para isso, hoje a gente tem aqui o pessoal, nosso time, então, o Dr. Ricardo e o Gessé, e que eu quero apresentar um pouquinho para vocês. Queria que, Gessé, começasse por ti, dar um pouquinho do teu background, qual é que é a tua formação, qual é a tua experiência em relação a isso. Bom, é um prazer estar aqui. Prazer, doutor Ricardo. Agora eu tenho que me segurar para não dar uma tietada, porque eu te sigo há muito tempo já no Instagram, né? Bom, meu nome é Gessé Dias, sou personal trainer, treinador, tenho especializações na área de treinamento físico, condicionamento físico, sou coordenador de curso de pós-graduação, tenho mestrado em ciências da atividade física e foi nesse período de mestrado que eu me aprofundei bastante na questão do treinamento de força, principalmente o método de treinamento com correção de fluxo de sangue, que acho que é um tema que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui, né? E já estou aí na área há mais de 25 anos, a Bárbara responde aí um pouquinho, né? Vou até pegar aí uns hacks com vocês aí para ver se dá para reverter um pouquinho. Acho que tem que ser com o Ricardo, que eu acho que é o único que a Bárbara não mas a minha já está começando. Então, muito feliz de estar aqui hoje para esse bate-papo aí. Espero aprender muito aqui hoje também. Bacana. E o Ricardo também, né? Que então é o nosso biohacker aí e que... acho que melhor tu te apresentar mesmo, né, Ricardo? É um prazer estar aqui. Eu sou o Ricardo, sou médico infectologista, pesquisador e a minha linha de pesquisa me levou à longevidade humana. É um prazer estar aqui contigo, Rodrigo, grande amigo, grande parceiro, e com o professor Gessé, que inclusive já me deixou um presente, do qual ele vai falar mais depois. Vou falar, com certeza. Para ver se eu finalmente deixo de ser frango, né, Rodrigo? Depois de tantos anos, né? Bom, acho que a gente pode começar, quando a gente está falando então do exercício, pensando em longevidade, primeiro acho que uma grande dúvida que as pessoas têm é em relação a mas como que eu vou saber esse negócio, vou viver mais, não vou viver mais? Longevidade pressupõe-se que eu vou viver mais. E existe muita confusão nisso e talvez até essa confusão leve um mau entendimento e parecer que é uma promessa sem fundamento, porque... Poxa, afinal, como é que eu vou prometer para alguém que a pessoa vai viver mais? E não só viver mais, também como ter um período livre de doenças, né? Então o health span seria um período de saúde mais longo. Como que a gente mede que uma pessoa vai viver mais? Como eu posso dizer que algo que eu estou fazendo, uma intervenção, então, pode levar a um maior tempo de vida ou reduzir, né, a mortalidade? Como é que a gente vê isso, Ricardo? Acho que, primeiramente, essa diferenciação que tu sempre faz é muito importante. O que a gente quer é aumentar nosso tempo de vida, que seria em inglês lifespan, expectativa de vida, ou aumentar o tempo de vida livre de doenças, que é o health span, que é um conceito mais novo. Por que isso? O ser humano tem 300 mil anos, uma das minhas linhas de pesquisa é biologia evolutiva, e durante a maior parte da nossa existência, a gente vivia 30 a 40 anos. Nosso maquinário de reparo de DNA é feito para reparar nosso DNA por 30 a 40 anos. Porque para a evolução, o que importa é o período no qual a gente é fértil. A evolução não está nem aí para o velhinho. E aí, de repente, de 150 anos para cá, a gente passa a viver 80 anos. Só que nosso maquinário de reparo, ele só continua funcionando por 30 a 40 anos. E a gente passa a acumular dano de DNA. Passa a acumular uma série de fatores que levam às doenças do envelhecimento. Que é basicamente tudo, né, Gessé? Menos ser atropelado por um caminhão lá embaixo. É isso aí. Muito difícil de prever
Mas hoje, com a medicina de precisão, a gente tem várias ferramentas. Primeiro, a gente tem questões genéticas. Então, existem cada vez mais scores poligênicos de risco que podem dizer a probabilidade das pessoas desenvolverem essas doenças do envelhecimento. Mas eu iria mais para a linha do GCE, para funcionalidade, para força, para massa magra, para VO2. Acho que esses são os grandes preditores que a gente tem hoje para saber se a gente está indo bem ou não e para, de repente, redirecionar o nosso desfecho com mudança no nosso estilo de vida e, eventualmente, o uso de alguns suplementos e nutracêuticos. E eu acho que é importante as pessoas entenderem também que esses indicadores, o VO2, a massa magra, todas essas coisas, eles são objetos de estudo para a gente ver como reduz a mortalidade por qualquer causa, né? Que talvez seja o padrão ouro hoje para a gente dizer assim, poxa, eu não tenho como dizer que você vai viver mais, mas eu tenho como dizer que para uma determinada faixa etária eu tenho uma redução da mortalidade por qualquer causa, então que basicamente é tudo que não seja relacionado a, né, ser atropelado ali embaixo. E também as mortalidades específicas, cardiovascular, né, ou por outras causas, a gente conseguir medir isso e através disso seria então uma forma de eu dizer, se eu reduzir 50% a mortalidade para essa faixa etária, bom, por consequência e lógica, provavelmente eu aumentei o tempo de vida, porque se a pessoa passou dessa fase, então passou para a fase seguinte, né? Então ela está vivendo, acho que é mais ou menos por aí, não sei se o padrão ouro é meio que a redução de mortalidade por qualquer causa. Concordo totalmente, é all cause mortality, porque a gente pode fazer uma intervenção de repente que reduz o risco cardiovascular, mas que ao ver a luz vermelha do semáforo, a pessoa se confunde e acha que é verde. E aí tem mais acidente de trânsito. E no final das contas, morre da mesma forma. Então, o desfecho mais duro que existe, o mais importante é a mortalidade por qualquer causa. Porque todos os efeitos pró e os efeitos contra se juntam no resultado final. Concordo plenamente. É isso que a gente deve buscar. E eu acho que é importante para o pessoal que está assistindo a gente hoje entender que tudo que a gente vem falar sobre redução de mortalidade ou aumento na expectativa de vida, aumento nesse health span ou lifespan, a gente tem como um pano de fundo a redução na mortalidade por qualquer causa. E aí tem algumas coisas que a gente tem, né, dados muito robustos para dar esse suporte a essas intervenções e entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer, quais são os fatores modificáveis, que tem fatores que não são modificáveis, mas quais são os modificáveis mais importantes e que aumentam esse tempo de vida. E aí eu queria discutir um pouquinho melhor assim em relação a essa atividade física como uma ferramenta na redução da mortalidade por qualquer causa, Ricardo. Então, assim, baseado nesses estudos mais recentes, quais são esses indicadores que tu gosta mais de utilizar e quais são a relação que eles guardam com a mortalidade por qualquer causa, relacionados ao exercício? Eu gosto muito de usar ferramentas de precisão para definir os meus mindsets na hora que eu prescrevo meus pacientes. Então, da mesma forma que eu condiciono a neuroproteção, por exemplo, pela genotipagem de ApoE, que me diz o risco de Alzheimer, eu condiciono muitas das minhas intervenções dependendo do mindset que eu preciso para anabolismo. E eu aplico isso em mulheres em terapia de reposição, eu aplico isso para homens que estão entrando na andropausa. E eu uso, particularmente, o DXA para ter um surrogate, um comparativo, um substituto à força, que para mim é o mais importante. Então, na minha concepção, a força é um grande preditor de longevidade. Existem vários outros, até que o professor vai nos contar, pode falar melhor do que eu, mas eu gosto muito de usar o DXA, que me dá massa magra apendicular, principalmente pernas, que é um substituto para força, porque às vezes é difícil de você medir força na clínica para os seus pacientes. E esse substituto é um substituto tão relevante que é o padrão ouro hoje, que se usa para fazer o diagnóstico de sarcopenia, que é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 2016. Então, se a gente faz o DXA e tem esse índice, que a gente chama de índice de Baumgartner, abaixo do ponto de corte,
Aquela mulher ou aquele homem tem risco maior de internação e morte por qualquer causa, que, como você disse anteriormente, é um desfecho duro, é o desfecho mais relevante. Então, acho que, juntamente com os colegas da educação física e da performance, com testes como espiroergometria e outros, a gente tem preditores muito bons do que vai acontecer com aquela pessoa. E mais importante, são preditores modificáveis. Porque senão a gente deixava o paciente em paz. Doutor, muito obrigado. O senhor me disse que minha VO2 está horrível, me disse que eu não tenho força nas pernas e não tem soluções para me oferecer. Não, a gente não é ansiogênico só, a gente tem que oferecer soluções. E para isso a gente precisa desses diagnósticos o mais precisos possíveis. E já sei assim, a gente tem como esses indicadores, a VO2 máximo, que VO2 máximo, na verdade, para o pessoal que não sabe o que é a capacidade máxima de consumo de oxigênio, que é onde a gente praticamente extingue, né, essa nossa capacidade de geração de energia através dele. E força muscular. A gente falando de VO2 máximo, talvez entre os indicadores com correlação com longevidade, seja um dos que está mais amarrado com ela e que a gente tem uma relação direta, né, entre quanto maior o índice de VO2 máximo, maior a longevidade. Talvez até porque ele é um indicador que condense muitas coisas. É difícil você ter um VO2 máximo grande se você não está no peso, está com uma dieta adequada, faz muito exercício e trabalhou muito. Você não tem como né, dar uma enganada nesse teste, né? Na verdade, você não pode se preparar para ele, como, por exemplo, eu vou fazer meu teste amanhã de glicemia, já vou começar as 2 semanas antes, dar uma, né, glicemia de jejum, você vai melhorar em algum grau isso, né? Agora, o VO2 não tem como. Sim. E ele é um preditor importante, assim como força muscular, né? Queria que falasse um pouco mais, assim, deles, como que a gente faz isso, como que a gente mede esses indicadores. Bom, a princípio, assim, se for falar de exercício, da montagem de um programa de treinamento, tá, para o indivíduo que é sedentário e ele está começando um programa para cuidar da saúde, qualquer tipo de estímulo estressor vindo do exercício, independente se você vai para uma sala de peso ou para uma caminhada em aclive, declive, ou para uma corrida, você vai ter melhora de indicadores de força, porque você está destreinado, e também de VO2, tá? Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa mais ativa, separar um pouquinho, né, os modelos de treinamento se torna mais importante. Então, a gente sabe que o VO2 é muito importante para a longevidade, pelas questões do telômero. A musculação, ela melhora. Mas quando eu comparo a musculação com um treinamento específico cardiovascular, ela perde bastante. Tá? Então, para aumentar o VO2 não tem jeito, você tem que ir para uma esteira, você tem que ir para uma atividade aeróbia. O que a gente chama de atividade aeróbia? Quando você usa mais do que 1/6 ou 1/7 de toda a sua musculatura por um tempo prolongado, e isso pode ser feito de forma contínua ou de forma intermitente através de métodos intervalados, né? Onde você faz muita intensidade, depois tem uma fase recuperativa, assim como é a musculação. Tá? Então, acho que a mensagem principal aqui para quem não faz nada, qualquer coisa ajuda. Né? Mas, a partir do momento que você se engajou e comprou o estilo de vida do exercício, a gente tem que olhar mais com precisão para a questão da prescrição do treinamento. E você tem que ter a musculação, né? O treinamento de força, no caso. Que treinamento de força, por incrível que pareça, ele é muito mais aeróbio do que anaeróbio. Tá? As pessoas acham que a musculação é anaeróbio por causa que você depleta muito ATP-CP, glicólise, só que você fica muito tempo em descanso, né? Você não fica tanto tempo em contração, e isso caracteriza muito mais adaptações aeróbias do que adaptações neuromusculares, né? Claro que você tem um aumento da força também. E por essa razão que ela tem um impacto interessante ainda no VO2, tá? Mas mais para frente a gente tem que pensar em metodologias, em programas de treinamento que a gente chama de padrão ouro, que são os treinamentos voltados para a melhora de cardiovascular. E a gente tem modelo de treinamento contínuo, intervalado, e saber associar isso com o treinamento de força, porque a questão da força muscular e da massa muscular
é muito importante, né? Eu vou provocar um pouquinho mais em relação a esses VO2. Tem alguns estudos que mostram o seguinte, que quando a gente compara uma pessoa que tenha um VO2 muito alto, tão próximo lá do topo da elite para aquela faixa etária, comparado com alguém que tem um VO2 muito baixo, ele tem uma redução de mortalidade por qualquer causa muito alto. Mesmo comparado àqueles que já têm uma acima da média, com aquele muito alto, ainda assim a redução da mortalidade é bem alta. Mas a pergunta é a seguinte, quando a gente pensa em melhor, o exercício físico especificamente para isso, claro que aquilo, você falou uma coisa certa, mexer os pés embaixo da mesa já é melhor do que você ficar parado. Né? Dar uma mexida já tem até estudos que mostram o benefício de ficar movimentando a panturrilha em algum grau. É muito melhor, qualquer coisa é melhor que nada. Agora, se a gente estiver falando assim, não, eu quero otimizar realmente, eu quero melhorar a minha longevidade. Ou seja, eu quero melhorar ou reduzir a minha mortalidade, a chance de morrer por qualquer causa, para a minha faixa etária e para as minhas futuras faixas etárias. A gente tem que se preparar. E aí, como que é essa diferença de abordagem para um exercício? Eu acho que essa é uma coisa importante. Aquilo que a média das pessoas vai fazer numa academia ou vai fazer na esteira, para alguém que está pensando, não, eu quero otimizar realmente o meu VO2, eu quero otimizar realmente minha força muscular, melhorar meu índice de Baumgarten lá. Como é que muda, assim, o que é a intensidade, é a programação, o que é? Bom, agora o pessoal da academia, dos fisiculturistas, vão vir para cima, né? Mas tudo bem. Ó, não estamos aqui para fazer amigos. Não. A musculação, por exemplo, esse modelo de treinamento que a gente vende nas academias, né? Que é a musculação voltada para estética, para hipertrofia e tal. Ela é uma musculação que tem um efeito interessante no aumento da força, principalmente da hipertrofia. Mas se a gente for pensar em VO2, é muito pobre. Porque o que geralmente você vai fazer na academia? Você vai fazer aquele treino parcelado que veio de uma escola de bodybuilders, de fisiculturistas, para aumentar a massa muscular, e você vai fazer esteira naquela zona 1, Z1, Z2 no máximo. Né? Você consegue fazer um exercício cardiovascular durante 30, 40 minutos batendo papo com a pessoa que está do seu lado. Então, assim, uma coisa que eu já queria puxar a orelha do pessoal. Se você vai para musculação e você treina com peso e você fica cansado, isso se chama treinamento. Por que o exercício cardiovascular é diferente? Por que o exercício você vai para ficar bem e não vai para se cansar? Tá? Você tem que fazer um exercício cardiovascular aumentando a intensidade. Então, aí o papel da intensidade é importante justamente para melhorar o VO2, tá? A intensidade ela é muito interessante porque ela aumenta o VO2 rapidamente. Então, questão de 3 ou 4 semanas, você já tem efeitos aí de 16%, 20% da melhora do VO2. Tá? Se eu pego um exercício aeróbio de intensidade baixa, ele tem esse efeito? Tem. Só que ele demora muito mais. Tá? Então, hoje, quando a gente fala em prescrição de treinamento, pensando na melhora do VO2, é combinar as duas situações. Um exercício condicionante aeróbio de intensidade alta, onde tem essa variabilidade das intensidades, com um exercício contínuo em zona 1, zona 2. Brincar com zona 3, zona 4. Se depois você quiser explicar o que são essas zonas, né, de metabólicas, mas o exercício cardiovascular, que é o padrão ouro para melhorar o VO2, ele tem que ser condicionante. O que isso quer dizer? Ele tem que ser difícil, assim como a musculação, né? Então, tem que ter treino intervalado e tem que ter treino contínuo. Né? E dentro dessa estratégia, a gente tenta individualizar ao máximo para cada pessoa. Por exemplo, eu não tenho como fazer um treino de HIIT ou de Z4 com um indivíduo que está com MC de 30, 35, sedentário, com problema osteoarticular. Nunca treinou? E assim, uma coisa que o sedentário tem muito é baixa tolerância a estresse metabólico. Então, quando você aumenta muito a frequência cardíaca e tem muito estresse muscular, ele já não quer mais repetir o treino, ele quer fugir daquilo. Então, tem um processo adaptativo, didático, metodológico para diferentes pessoas, para que elas incorporem e cumprem a ideia do exercício. E a partir do momento que ela se adapta a um exercício
a frequência de treinamento, aí você começa a colocar mais intensidade. Assim como na musculação, sabe? Na musculação você começa levinho, aprendendo, e depois você vai aumentando a intensidade, colocando peso, aumentando a quantidade de exercício. O exercício cardiovascular, ele funciona da mesma forma. O HIIT, que é esse exercício intervalado de alta intensidade, se eu comparo ele com o aeróbio, ele é muito eficiente no tempo, não só na duração da sessão, como no tempo com que ele oferece condicionamento físico, tá? Só que ele não necessariamente ele é... A gente precisa preparar as pessoas para fazerem o HIIT. Porque a pessoa, por exemplo, passa de 140 batimentos, já acha que vai infartar. Não está acostumado, né? Assim, aparentemente, eu fiz testes com o doutor, eu sei que ele é muito treinado, eu sei que ele já vivencia isso, já faz parte da sua vida, tem esse estresse cardiovascular, estresse metabólico, então isso para você é uma coisa normal, tipo, né? Como trocar de roupa. Para as pessoas que são sedentárias e entram num programa de treinamento, parece que é um choque muito grande. Então tem que ter um step by step, sabe? Vamos aos pouquinhos implementando carga, tipos e modelos de treinamento para chegar no modelo mais interessante, que é esse modelo onde eu tenho exercícios em zona 1 e 2, treinamentos em Z3 e Z4 e o treinamento muscular, neuromuscular, para a sustentação da massa muscular, para a hipertrofia e para o aumento da força. E outra, o treino de força, ele não é o igual ao da hipertrofia. Para você aumentar a força máxima, é um outro tipo de treinamento. Outro tipo de estímulo. Inclusive, até para as pessoas entenderem, né? Na verdade, não é porque o cara, quanto maior massa muscular, maior a força, Então, são duas coisas que são separadas. Exatamente. Até tem alguma ligação, Sim. mas não é diretamente proporcional, né? Então, hoje a gente tem modelos de treinamento onde você melhora a capacidade, a gente chama de capacidade neural, né? Isso no treinamento. A gente melhora a capacidade neural do indivíduo, que é a capacidade dele realizar trabalho com a maior quantidade de peso possível, né? Isso sem necessariamente aumentar morfologicamente, né? Sem ter a hipertrofia, sem a célula aumentar de tamanho. É fazer as fibras funcionarem, mais Sim. fibras. E aí a gente tem... porque você aumenta a coordenação entre os músculos numa primeira fase de treinamento, e só isso você já aumenta em 40% a capacidade de gerar força e nem ganha o músculo ainda, né? E aí, como a gente estava até conversando antes, a massa muscular, a hipertrofia muscular, ela é crônica. Então você vai realmente ganhar músculo depois de 4, 5 semanas, 8 semanas, aí você vai realmente ver que tem lá o aumento de proteínas contráteis. Então, a força, que seria aí o que está um pouquinho abaixo do VO2 em termos de longevidade, ela tem que ser treinada de diferentes formas. Não é o treino estético, porque você tem que treinar a força e é uma força que tem a função. Por exemplo, o idoso ele precisa sair rápido da cadeira. Ele precisa controlar como ele vai sentar, né? Atravessar uma rua para não morrer por causa do farol, que ele não viu que a cor era verde, né? Que mudou a cor. Então, você tem que treinar a função do músculo e não só o músculo. Hoje a gente está aí vai mais um puxão de orelha. A gente está vivendo numa época onde as pessoas pensam muito no músculo e esquecem um pouco da função do músculo. Que é nos locomover, que é fazer força, que é produzir irisinas, né? Produzir hormônios no próprio músculo. A gente tem o MGF, enfim. E aí você tem que combinar, nós temos que combinar sempre, para longevidade, modelos de treinamento de força e modelos de treinamento cardiovascular. A gente tem que ter os dois. Eu só quero aproveitar um pouquinho, já que está falando do VO2 máximo, para muita gente isso aí é uma questão em zona 2, zona 3, zona 5, zona 4. É um negócio que ninguém sabe nem do que a gente está falando, né? De repente o Ricardo pode ajudar a gente aí, explicar o que seria essa zona 2. Muita gente sabe zona 2 porque tem um Apple Watch, está lá olhando, está na zona 2 ali quando está treinando. E o que significa uma zona 2 e o que significa a gente chegar numa zona 4 de treinamento, então já pensando já no VO2, o que significa metabolicamente, o que está acontecendo, qual é essa diferença, por que isso é importante? Antes de mais nada, eu estava ouvindo o Gessé, Rodrigo, e para mim, na minha cabeça, do ponto de vista bioquímico, a gente pode categorizar os exercícios em dois tipos que, claro, eles não são antagônicos, mas se complementam.
Quando a gente faz um exercício de endurance, o que a gente está fazendo bioquimicamente? A gente está simulando o jejum. Do ponto de vista enzimático, a nossa enzima do jejum não sabe se a gente está em jejum, se a gente está gastando o ATP mais rápido por causa do exercício, ou se a gente está usando um medicamento como metformina, que ativa diretamente a enzima do jejum, a AMP quinase. Então, esse grupo de exercícios, eles são extremamente pró-longevidade. Por quê? Ao simularem o jejum, obrigam o corpo a desenvolver mecanismos de homeostase, de proteção contra o estresse metabólico do jejum. Vamos lá, quem é que fabrica energia aqui nessa casa que está faltando? Mitocôndria? Opa, vamos fazer mais mitocôndrias. Biogênese mitocondrial. Vem cá, o maluco não está comendo. Na verdade, ele tá fazendo exercício. O maluco não está comendo, de onde eu vou tirar o sustento para me manter? Vou ter que começar a reciclar esse entulho que eu estou armazenando há anos, há décadas. Autofagia. Todos esses processos são pró-longevidade, mas tem um problema. A gente não é um camundongo de laboratório. Esses processos pró-longevidade também são pró-catabolismo muscular. A autofagia também é da massa muscular. Então vem aí a outra rota antagônica que é atendida pelos exercícios de força ou de hipertrofia, que é a rota de mTOR. Se a gente coloca só mindset em endurance, a gente vai ser mais longevo, mas talvez não aumente o health span como a gente gostaria. Se a gente coloca só o mindset em anabolismo, e agora os fisiculturistas vão brigar comigo, Gessé? Olha que você briga com um monte de gente, hein? Vai ser um caixão pesado para levantar, mas vai ter muito caixão sendo levantado precocemente, porque esse tipo de mindset encurta a longevidade. Então a gente tem que ter as duas coisas. Isso é muito importante porque a massa muscular, a força, significa, como o Gessé disse, produção de irisina, produção de cloto, produção de uma série de miocinas que protegem o nosso cérebro das doenças neurodegenerativas. Então, força e músculo não é só estabilizar o quadril para não quebrar o fêmur, que se associa a elevada morbimortalidade no idoso. É também produção desses fatores neuromorais que vão levar a uma longevidade, a um health span maior do nosso cérebro. Porque eu sempre digo, né, Rodrigo, o que é longevidade para mim? Longevidade para mim, Gessé, é ter um bom cérebro e um bom corpo para levar ele para passear. Sim. E a questão da VO2 e das zonas, a gente tem basicamente um incremento da intensidade. Então, claro, quando a gente está naquela zona 2, a gente tem um gasto de gordura maior, a gente tem um fat burning, a gente tem uma queima importante de gordura, porque, em última instância, a gordura é o nosso combustível definitivo. A beta-oxidação dos ácidos graxos gera muito mais energia do que a glicólise. Claro, se a gente tem glicólise, se a gente quebra a glicose, a gente chega lá a uma substância chamada piruvato que se transforma em acetil-CoA. Só que quando a gente faz beta-oxidação dos lipídios, a gente tem muito mais energia. Então, agora que a gente está entre as refeições, em jejum, o que a gente está usando? Ácido graxo. A não ser o nosso cérebro que não consegue usar, tem que usar glicose ou corpos cetônicos. Quando a gente está fazendo esses exercícios mais prolongados, o que a gente está usando? Ácido graxo. Então, nessa zona 2, a gente tem um gasto de ácidos graxos, um gasto de gordura, uma perda de gordura importante. Mas eu gostei muito do que disse o Gessé. Essa questão do exercício intervalado de alta intensidade. E as pessoas acham que é chato, que é muito maçante, mas em realidade ele pode ser mais playful. Por exemplo, Gessé, se eu estou batendo pau no Muay Thai, eu bato pau, e aí eu paro, volto, bato pau, paro. Eu estou fazendo exercício intervalado de alta intensidade. Então dá para achar a atividade que a pessoa gosta. E eu estou dizendo isso como um puxão de orelhas que eu estou dando em mim mesmo. Porque eu vi aí, o Gessé é grande, eu não quero que ele puxe minhas orelhas. Eu vou puxar eu para garantir que eu não vou ficar com as orelhas. E são vários exercícios, né? A gente pode ver isso aí na corrida, que a gente gosta de correr, fazer uma corrida intervalada. O próprio jiu-jitsu é muito, você vai fazer um rola lá, faz 6, 7 minutos, descansa mais 2, 3, vai lá e faz mais 6, 7 minutos, descansa mais 2,
2, 3, vai lá, faz de novo, então também faz. E uma coisa, não sei, eu queria que me desse a opinião, os dois assim, porque quando a gente fala em zona 2 e a gente fala em VO2 máximo, na minha cabeça vem duas coisas. Primeiro, a zona 2 justamente é essa, vamos dizer assim, a gente melhora a nossa eficiência metabólica ali na produção de energia naquela zona e também na capacidade de realização de trabalho antes de entrar para uma zona mais sem um esforço tão grande. É uma coisa também, todo mundo que chega em 140, vamos dizer que 140 seja a zona 2 da pessoa lá, que é onde a gente, né, fez lá um teste com lactato, fez uma ergospirometria. Tem a minha zona 2. Bom, o que modifica de alguém que está mais treinado é que ela consegue realizar um trabalho mais intenso sem sair da zona 2. Pega um ciclista, consegue fazer lá uma né, atividade, Sim. fazer lá muitos watts, né, ainda sem sair na zona 2. Bom, aí quando vai treinar para um VO2 máximo, ele vai levar a frequência dele lá para os, não sei qual é que vai ser, 180, que for por um período curto, e aí vai exaurir todas as... Muito legal essa pergunta, bem legal. Funciona assim, né? Quanto menos condicionado você está, em termos de VO2, mais é difícil você realizar um exercício. A sua percepção de realização de trabalho é maior. Tá? Então, com a sobrecarga de treinamento aeróbio, você vai sofrendo adaptações. Então, em nível celular, lá na mitocôndria, aumentando a enzima, aumentando mitocôndrias. A quantidade de mitocôndrias ela é aumentada por conta maior do volume. O que isso quer dizer? Que você mais treina em Z2, Z3. Né? São treinos longos, 45 minutos, uma hora e pouquinho. A intensidade, aí já pulando para as zonas Z4, Z5, elas fazem a fusão mitocondrial e elas se juntam uma com a outra e ela fica maior. Então, elas vão se juntando. Então, são estímulos diferentes para as mitocôndrias se ajustarem. Então, o melhor modelo hoje para os treinamentos de elite, a gente faz esse jogo de alta intensidade e intensidade baixa. Né? E aí, com esse ajuste da célula, tem um ajuste cardiovascular também. Então, durante o processo de treinamento, você tem todo um processo de aumento do débito cardíaco, vasodilatação, aumento da atividade simpática e tal. Isso vai fazendo com que o coração se remodele. Se chama lei de Frank-Starling, né? Que é quando você tem uma sobrecarga de volume de sangue que vai para a periferia e volta, e o coração ele tem que se remodelar aumentando de tamanho, e aí você tem uma hipertrofia que é chamada de hipertrofia excêntrica, né? Que todas as estruturas do coração aumentam de tamanho e elas ficam mais preparadas para cada movimento, né? Cada sístole, jogar mais sangue mais eficiente para a musculatura. Então, essa adaptação que é benéfica, que principalmente o treinamento cardiovascular oferece, faz com que em uma intensidade mais alta você tenha um efeito bradicárdico, ou seja, você tem uma diminuição da frequência cardíaca e uma diminuição da percepção do esforço. Então, eu estou respondendo a essa questão de eu estou com uma frequência um pouquinho mais alta, mas eu estou melhor, eu estou me sentindo bem. Porque você teve um ajuste da parte celular e da musculatura cardíaca, lei de Frank-Starling, você teve uma hipertrofia excêntrica. O treinamento de força, ele promove uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. O que é isso? A estrutura do ventrículo esquerdo ela aumenta a espessura do tamanho da parede. E aí a contração ela fica mais forte, né? Então, mesmo com vasoconstrição, que é o que acontece na musculação, né? Restrição de fluxo, você está lá, o coração querendo mandar sangue para o músculo, você tem muita vasoconstrição, e aí o ajuste é o quê? Vamos deixar o ventrículo esquerdo com uma parede mais forte para eu conseguir vencer esse estresse, né? Essa situação é benéfica, por quê? Porque, por exemplo, é isso que o idoso precisa. Ele precisa do coração não necessariamente grande, mas ele precisa do volume de ejeção para cada sístole mais forte. Então, a gente tem que ter os dois ajustes, né? E o treinamento de alta intensidade tem mais resposta no ventrículo esquerdo, de musculação, e o treinamento de volume mais alto tem uma resposta no aumento da câmara do coração como um todo, né? Deixando uma pessoa mais econômica e com uma percepção de cansaço menor
em frequências cardíacas mais altas. Não sei se eu consegui responder. Entendi bem. E até quero provocar, Ricardo, uma coisa que para o pessoal entender. Bom, nós estamos falando, então, de eficiência cardíaca, nós estamos falando de geração de energia, a capacidade que a gente tem de gerar energia, nós estamos falando justamente dessa eficiência mitocondrial em produção de energia, porque é onde vai lá o oxigênio, né, o nutriente e tal, que está escolhido para aquele momento. Bom, o exercício vai melhorar nosso VO2, ele vai melhorar a minha eficiência em zona 2, vai aumentar a massa muscular, ele vai melhorar a força. E aí eu tenho duas perguntas para o Ricardo. Primeiro, a gente fala da massa muscular como um preditor, então, de longevidade, uma redução de mortalidade, não é só por causa da força. Evidentemente, o músculo produz um monte de coisa. Essa é uma das coisas que eu gostaria que comentasse. Quais são esses benefícios de aumento de massa muscular, fora a questão da força que a gente tem, e por que ela é tão importante, quais são os mecanismos que ela está envolvida, na neuroproteção, em tudo isso. E também um pouquinho falasse na questão do VO2, o que a gente pode... A gente sabe que o exercício em zona 2 e o exercício intervalado são extremamente importantes para a gente melhorar o VO2. Numa proporção, tem gente que diz que 80% na zona 2, 20% em alta intensidade para a gente conseguir o melhor, baseado nos treinamentos dos que tem o maior pulmão, que geralmente são ciclistas. Sim, né? Como é que eles fazem? Esse é o treinamento polarizado que a gente chama, né? Que é o mais utilizado pelos atletas de ponta, de elite. Né? Exato. E aí, mas o que a gente pode utilizar adicionalmente a esse tipo de treinamento? Porque se a gente está fazendo esse treinamento porque a gente quer melhorar a nossa mitocôndria lá, que está fazendo isso tudo, o que a gente pode usar de biohack para a gente melhorar, inclusive, a nossa função, quantidade de mitocôndrias e tudo mais? Então, essas duas coisas, do músculo e a questão mitocondrial, o que a gente pode ajudar para melhorar nesse desempenho do VO2? Fantástico. Primeiro, eu adorei ouvindo o GC aqui, porque ele disse algo que é muito importante e as pessoas não se dão conta. A biogênese mitocondrial não é aumentar o número de mitocôndrias, é aumentar a massa mitocondrial. E a disfunção mitocondrial é um hallmark of aging. E para ser um hallmark of aging, tem que ter tido validação experimental, ou seja, a gente usa um animal modelo, como um camundongo, induz disfunção mitocondrial, a idade biológica aumenta, a gente alivia esse hallmark of aging, a gente recupera a saúde mitocondrial do camundongo e a idade biológica regride. A gente, quando chega num estado avançado de envelhecimento, tem a metade da massa mitocondrial que um jovem tem. E as mitocôndrias, do ponto de vista de biologia evolutiva, são derivadas de arqueias, de organismos muito primitivos que entraram na célula e chegaram e disseram: núcleo, olha, eis uma fonte enorme de energia para você poder ter cromossomas lineares e armazenar os 22 mil genes que o ser humano tem. Agora eu quero um favor de volta. Me dá proteínas para eu me manter. Então aquela história até acho muito engraçada. Quando é Dia das Mães, né? Os biohackers dizem: obrigado, mãe, pelas mitocôndrias. Aquilo é mito, porque em realidade o DNA mitocondrial vem da mãe. Só que o DNA mitocondrial produz em torno de 20 proteínas e a mitocôndria precisa de mais de 1000 para se manter. E a grande maioria dessas são proteínas nucleares. E é uma parceria núcleo-mitocôndria que é bem próspera até que a gente envelhece, e aí a mitocôndria deixa o núcleo doente e o núcleo deixa a mitocôndria doente também. Existem uma série de fatores que a gente pode fazer para aumentar a massa mitocondrial. E a massa mitocondrial pode ser pelo número de mitocôndrias, mas pode ser por mitocôndrias fusionadas, saudáveis, porque a fusão das mitocôndrias é um mecanismo para diluir o dano de DNA das mitocôndrias. Você tem vários mecanismos que a gente chama de mecanismos de mitostase. Você pode isolar os danos de DNA num canto da mitocôndria e fazer fissão, e aí vai ter uma mitocôndria saudável e uma mitocôndria pequenininha, despolarizada, que acumula esse dano e sofre autofagia, é degradada. Ou você pode ter a fusão, que aí você dilui esse dano de DNA e forma uma super mitocôndria grande e bem produtiva. E você tem desde fotobiomodulação, que está sendo muito estudada, até a exposição, como tem na clínica, ao frio, porque parte dos elétrons que correm pelos citocromos
não vão formar ATP. Parte da fosforilação oxidativa é desacoplada para gerar calor. Então, esse estímulo do frio faz com que tenha mais biogênese mitocondrial, porque as mitocôndrias são fontes de calor. A gente chama isso de termogênese adaptativa. Além de fotobiomodulação, além de exposição ao frio, o jejum intermitente é uma estratégia que aumenta o número de mitocôndrias também. E depois a gente tem suplementos nutracêuticos e medicamentos que ou protegem a mitocôndria do estresse oxidativo, porque 90% dos radicais livres são fabricados pela mitocôndria, e o DNA dela tolera muito mal o estresse oxidativo, porque é um DNA muito arcaico, muito antigo, muito ancient. E ela não tem também mecanismos de reparo desse DNA, como tem o núcleo, que evolutivamente é bem mais novo. Então você tem antioxidantes mitocondriais, por exemplo, nos Estados Unidos, que entregam coenzima Q10 dentro da mitocôndria. Tem modificações estruturais como Magic Bullets, que são verdadeiramente antioxidantes mitocondriais, como a mitoquinona, o MitoQ. E você tem agentes que promovem a biogênese mitocondrial por ativação de alguma enzima importante para isso, como, por exemplo, a MP quinase. E aí você tem transresveratrol, você tem metformina, que na verdade é um suplemento, é uma biguanida, né? Veio da Galega officinalis, mas só porque está numa caixinha e tem bula, as pessoas acham que é um medicamento. Na verdade, ela era tão boa que a indústria farmacêutica se adonou dela. Você tem alguns agentes que matam as mitocôndrias que estão doentes, como a urolitina A, e ao matar as mitocôndrias doentes, você obriga o seu corpo a sintetizar novas mitocôndrias sadias. Então, existe uma série de suplementos que pode fazer com que a gente tenha mais mitocôndrias. E ao ter mais mitocôndrias, obviamente, a capacidade de consumo de oxigênio aumenta. E também você tem menos produção de radicais livres com o exercício. Por quê? Porque se você começa a ter a dança dos elétrons para formar ATP e não tem oxigênio lá no final, esses elétrons voltam, dão meia volta e escapam da mitocôndria e geram os radicais livres. É por isso, às vezes, até que você pega um atleta de endurance e você compara com um sedentário, às vezes, incrivelmente, o atleta de endurance tem mais aterosclerose do que uma pessoa sedentária. Se fez um estudo assim com score de cálcio. Mas, lógico, o atleta não morre mais de aterosclerose. Por quê? Porque ele tem mecanismos adaptativos que compensam. Ele tem um endotélio vascular que produz óxido nítrico e dilata aqueles vasos para compensar. Mas o estresse oxidativo de um atleta às vezes é brutal. Então existem uma série de estratégias que você pode fazer para aumentar o número de mitocôndrias. Desde estratégias físicas até estratégias químicas, além, né, de coisas que surgem a todo momento, que a gente tem que analisar sempre com uma certa frieza e distanciamento para não se empolgar. Mas o campo da saúde mitocondrial é algo que está estourando e vai ser bem fantástico para melhorar a performance dos atletas e das pessoas sedentárias também. Aí agora eu gostaria de fazer a pergunta para ele. Porque assim, o estímulo mitocondrial do exercício, essa parte de renovação induzida pelo estresse do exercício, é considerado pequeno, assim, né? É coisa de horas, dias, né? A renovação mitocondrial por conta do estresse do exercício é pequena. E aí eu fico pensando assim, poxa vida, eu tenho, às vezes, clientes que vão para lugares que eles não conseguem ter um estímulo de treinamento adequado. Tá? Conseguem fazer um treinamento de força, não conseguem sair para fazer um exercício cardiovascular, enfim. Para fazer um HIIT com peso corporal, muitas vezes a pessoa não tem coordenação, tem medo de errar e acaba não fazendo. E vai ficar em 20, 25 dias em viagem, assim. Existe algum tipo de suplementação ou até mesmo jejum para melhorar esse ciclo de renovação da mitocôndria? Então, o jejum intermitente seria uma estratégia, mas aí vem uma coisa curiosa. Se você pega modelos animais, o jejum intermitente, ele prolonga a vida em 2/3 dos modelos, mas não em 100%. E quais são os animais que não têm a vida prolongada pelo jejum intermitente? Os animais mais velhos. Por quê? Um dos hallmarks of aging, uma das características do envelhecimento, é o desligamento da autofagia. Então, nos animais de laboratório, quando você faz jejum intermitente, se eles são envelhecidos, o jejum falha em conseguir promover a renovação das mitocôndrias. O curioso é que quando você estimula isso de forma farmacológica, você prolonga a vida em 100% dos modelos. O grande exemplo disso é a rapamicina, que é um agente que prolongou longevidade em todos os modelos animais,
tanto animais do sexo feminino quanto masculino, animais machos e fêmeas, no caso dos animais modelo, em vários laboratórios diferentes. Das formas mais primitivas de vida até as mais... Nas formas mais primitivas de vida até as formas mais avançadas. E o que a rapamicina faz? A rapamicina é um grande bloqueador da mTOR, que é a enzima da disponibilidade de nutrientes, que é a enzima da fartura, que é a enzima que sinaliza que é tempo de crescer, que é tempo de anabolismo, e é um estimulador da MP quinase, que é a enzima do jejum, que é a enzima que diz que, olha, estamos em estresse energético, temos que fazer mecanismos adaptativos para conseguir vencer isso. Então, muito se tentou desenvolver imitadores de exercício. Você deve lembrar de alguns deles, como a Cardarine, que acabou sendo removida. Cardarine é um... Como que é o nome do... Não pré-hormônio, né? Ela é considerada também não é adaptógeno, eu esqueci o termo, né? Ela era um pouco única, era um agonista de PPAR-delta, enfim, mas que estimulava o consumo preferencial de ácido graxo sobre glicose na mitocôndria. Porque a mitocôndria não consegue usar as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tem que optar, ou ela vai usar a glicose, ou ela vai usar o ácido graxo naquele momento. Só que o problema desse fármaco que foi desenvolvido pela GSK é que em doses altas causava múltiplos cânceres nos camundongos. Então foi descontinuada, mas até hoje ela é encontrada em alguns mercados cinzentos e pode ser adquirida de uma forma não legal, mas não ilegal. Gostei do termo. Esses gaps da lei. E a própria metformina pode ser considerada também um imitador de exercício, de certa forma, embora ela agudamente seja anti-anabólica. Em modelos primatas não humanos, em macacos, ela preservou as fibras musculares tipo 2, de contração rápida. Então, ela a longo prazo ajudaria a manter a massa muscular dos animais também. Então, acho que sim, acho que tem alguns suplementos, alguns medicamentos reposicionados que podem ser usados nessas situações. Pô, mas isso é bem incipiente. E metformina é super fácil acesso, né? Assim. É gratuita, né? No nosso meio. Exatamente, tem até disponível na rede pública. Na rede pública, é praticamente gratuita. A outra pergunta que a gente ficou ali ainda devendo é a musculatura. Então, essa massa muscular e força, que são onde a gente mede não a quantidade de músculo que tem, porque é uma das coisas que tem essa redução na mortalidade, mas no que mais ele é, porque hoje ele é mais considerado não só como algo para locomover, mas fonte de inúmeras coisas que ele produz e que ele vai ter proteção em diversos setores aí, né? Neuroprotetor, enfim, na cognição, melhora na cognição, melhora cardiovascular, enfim, falar um pouquinho mais dessas outras funções dessa massa muscular grande e saudável e por que ela ajuda a gente a reduzir a mortalidade ou melhorar não só a qualidade, mas também reduzindo a mortalidade por qualquer causa. Excelente questão. No início eu achava que era só mecânica mesmo. O glúteo, a perna, estabiliza o quadril, fratura menos o colo de fêmur. A gente sabe que o músculo é um órgão endócrino. E esse é um conhecimento muito recente. É, muito mesmo. Muito recente. O GC citou a irisina, que é uma das miocinas mais famosas que tem, mas tem outras diversas. Tem outros produtos também que estão associados à longevidade que o músculo produz, como a alfa-cloto. Embora o rim seja o grande fabricante de alfa-cloto, também é um produto que o músculo produz. E esses compostos, eles são muito neuroprotetores. Então, a gente está vendo, por exemplo, alguns estudos em pacientes já com doença de Alzheimer melhorando ao praticarem musculação, melhorando de uma série de scores cognitivos. A musculação, ela está entrando não só como prevenção, mas também como parte ativa do tratamento de muitas doenças neurodegenerativas. A gente ouviu falar do eixo intestino-cérebro, eixo intestino-fígado, eixo intestino-coração, mas existe o eixo do músculo também. Sim. O eixo músculo-cérebro, se tu quiser chamar dessa forma. E cada vez mais isso vai ser importante. O anabolismo, ele está ganhando mainstream. Ele foi muito marginalizado por muito tempo porque não existiam fármacos que trouxessem vantagem econômica para a indústria. Hoje em dia, toda a pesquisa dos inibidores de miostatina, dos anticorpos monoclonais, como o bimagrumab, está fazendo com que o anabolismo ganhe mainstream e que deixe de ser feio, deixe de ser marginalizado.
Quando eu comecei a fazer musculação, eu tinha já meu 1,83 m, eu tinha 57 quilos. Eu fui fazer porque ganhava tudo que era apelido no colégio, pau de sebo, etc. Quando eu fui fazer musculação, era academia de bairro, Rodrigo. E era marginalizado. Tinha lá um estivador, um segurança, a galera do karatê. Cheiro de suor. O banheiro Cheiro feminino, estranho. o vestiário feminino tinha sido transformado num depósito, porque não existiam mulheres Não, treinando. mulher não ia, né? Então, olha só o que a gente progrediu, né, Gessé? Em relação muito. a isso. Então, acho que cada vez mais também a musculação vai ser utilizada para melhorar o cérebro, para melhorar a cognição. Inclusive é interessante porque a gente pensa na faculdade, a gente nem sequer toca nesse assunto, né? Pelo menos na nossa época, acredito, né? Na tua, semelhante à minha, a gente não se falava desse tipo de assunto, não existia essa conversa, embora tão importante na prevenção e na promoção de saúde especificamente, a gente não tem, não sei, um mês falando sobre essas funções do músculo, não tinha nada disso. E hoje o exercício físico ele está incluído até no tratamento de doença psiquiátrica. Né? Depressão ele tem um papel importante no tratamento. Se não me engano, ele foi incluído no rol de tratamento, não aquela de recomendações gerais. Tem que beber água, tem que fazer não sei o que, fazer exercício. Sim. Não, é um tratamento para depressão também. A efetividade é comparável à dos antidepressivos. Exato. Exatamente. Então, o exercício físico e eu acho que é por isso que esses indicadores são tão importantes, porque eles não são simplesmente indicadores de que a pessoa está fazendo exercício, melhorou e consegue correr um pouco mais. Mas se a gente pensar assim e juntar essa informação do VO2 e massa muscular, a gente tem algumas coisas que a gente pode tirar daí. Primeiro, que, lógico, a gente vai ter mais adaptação para essa idade que a gente vai chegar mais lá na frente. Eu vou ser capaz de realizar coisas que eu conseguia realizar quando mais jovem. E talvez seja uma modificação na forma de pensar, porque às vezes a pessoa pensa assim, vou viver mais tempo, mas para quê? Só porque eu vou viver lá, porque eu vou viver na cadeia roda. Justamente o oposto, a gente tem que estar preparado para viver mais e junto com isso a gente vai viver melhor. Então, o exercício físico vai nos trazer mais aptidão física para o futuro, conseguir manter atividades que talvez a gente gostaria de fazer para sempre, porque a gente chega num período que começa a ter cair muito essa aptidão e a gente perde a capacidade de fazer coisas simples, como, por exemplo, brincar com os netos, né? E a gente consegue recuperar esse tipo de coisa. E não só isso, mas também melhorar todas essas outras coisas, né? A cognição, que é tão importante a gente manter ao longo do tempo, que também decai ao longo das décadas, e também essa questão de doenças psiquiátricas, né? Como a depressão, na proteção de doenças, se não me engano, tem inclusive trabalhos mostrando, inclusive o exercício ajudando, sendo como uma redução na incidência de câncer, de vários tipos de cânceres, quer dizer, então a gente tem uma gama enorme de coisas. E, na verdade, são coisas modificáveis, isso que é o mais legal, porque se fossem coisas que a gente não pudesse fazer nada por isso, ficaria só como algo contemplativo, mas são, talvez, aquilo que a gente faz hoje, a gente vai ter lá na frente. E aí que eu queria chegar, porque é por isso que esses indicadores são tão importantes. Eles agrupam muitas coisas dentro deles, né? Se eu tenho uma massa muscular, eu tenho uma neuroproteção maior, eu tenho uma proteção contra doenças, né, essas do humor, né, ansiedade, depressão e tudo mais, que são coisas que acometem mais os idosos, né, mulheres um pouco mais que homens, mas acontece com o passar do tempo mais. E se eu tenho, eles são tão importantes justamente porque eles agem em diversas frentes. Não é numa frente só, não é a questão do cair só. Claro, no cair, isso tem um fator muito negativo que pode levar, inclusive, a óbito mais rápido por outras causas, só por uma fratura de um osso longo, né? A gente tem aí 30% de chance de morrer no primeiro ano, a partir de 65 anos, uma fratura de osso longo. Mas não é só isso, tem uma série de outras coisas que ela traz junto como proteção, inclusive coisas que a gente não pensa. Essa questão de prevenção de câncer, prevenção de doença cardiovascular, a prevenção de doença neurodegenerativa, assim como outras coisas ali. Mas eu queria, pensando nisso no exercício como algo de longevidade, para as pessoas também, mas eu
O exercício é importante, entendi. Nunca treinei na minha vida. Eu tenho 50 anos. Eu trabalho aqui na minha empresa, sou diretor, não sei, estou fazendo, né, um executivo, está um pouco acima do peso, quero começar a treinar. É muito frequente as pessoas começarem e não conseguirem seguir nisso. Como que o Gessé diria que seria o ideal para uma pessoa que nunca treinou começar a treinar, e a diferença para alguém que já treina, mas treina daquele jeito? Bom, eu treino para minha estética, estou fazendo uma coisinha aqui. Como é a abordagem desses diferentes casos, né? Passando assim, bom, agora eu quero passar a treinar para essa, né, com essa finalidade de Sim. melhorar a minha longevidade e minha mortalidade. Tem um lado muito positivo de quem começa a treinar com idade mais avançada, que vem sem vícios, né? Que vem sem histórico, sem histórias e coisas ruins que o treinamento pôde proporcionar na vida dessa pessoa, né? Porque como a questão de 40 anos atrás, a gente sabia muito pouco sobre treinamento, né? A gente fazia muita besteira, né? E a gente machucou muita gente, né? Muita gente teve experiências ruins, assim. E as próprias artes marciais, assim, né? Os profissionais que fazem o condicionamento físico são os próprios professores que não têm formação em educação física e fizeram um monte de coisa errada, enfim. E para essa pessoa é muito fácil ela continuar, porque ela já comprou a ideia da atividade física, do treinamento físico. Agora, quem está começando e nunca fez nada, eu acho muito importante começar pela um papel duplo ali nessa primeira fase, que é você criar um princípio que eu falo de princípio da conscientização, que é você conscientizar qual é a situação atual, metabólica, física, e o que o exercício vai trazer de benefícios dali para frente. E qual que deve ser o direcionamento do programa, as diferentes fases do programa, né? Então, você vai ter uma fase de aprendizagem primeiro, uma fase de autorrelato, de conhecer qual o impacto que o exercício tem no seu sistema orgânico. E quando hoje a gente fala em treinamento físico, a gente não fala só no exercício, né? O treinamento é uma coisa extremamente abrangente. Entra a questão do controle do estresse, a pessoa vai ter que entender sobre dieta também, a qualidade do sono. Então, a gente não pode ter aquele papel só de treinar e falar, você tem que fazer isso. Você tem que ensinar para a pessoa criar consciência do porquê que ela tem que fazer aquilo e porquê que diferentes fases vão ocorrer na vida. E aí, dentro desse processo, entra uma certa gourmetização do exercício, que eu acho que é interessante a gente colocar, porque qualquer exercício vai fazer bem. Uns vão fazer mais, outros menos. Mas a gente tem que tentar identificar qual o tipo de treinamento a pessoa se identifica mais. Pode entrar uma questão genética e eu não sei responder isso. De repente eu tenho menos gene FTO e eu vou querer fazer mais, por exemplo, beach tênis, vou me identificar mais com atividades anaeróbias, com musculação, ou vou gostar mais de corrida. E aí vou montar um planejamento para essa pessoa seguir dentro desse modelo de treinamento ou desse esporte que ela escolheu, tá? E aí dentro disso eu vou criar a base de treinamento de força e a base de treinamento cardiovascular, entendeu? A flexibilidade, ela é melhorada simplesmente pelo fato de você ter mais força, muitas vezes. Não necessariamente preciso me preocupar tanto com isso, tá? Mas é para dar aptidão física para ela conseguir e ter uma vida de treinamento até o dia do último respiro. Isso não termina nunca, né? Não termina. A gente foi feito para movimento. A gente foi feito para treinar e foi feito para estresse. Jejum. O jejum melhora a mitocôndria. Você fica sem comer, você fica melhor, né? O treino é igual. O treino, a carga de treinamento é para sempre. Tem que ter. Então, a gente tem uns dados muito interessantes hoje, né? Tipo, o Brasil está em segundo lugar em termos de estrutura fitness no mundo. Está na frente do Canadá. Em primeiro lugar está os Estados Unidos. E a gente tem o segundo maior índice de obesidade, um negócio assim, e de sedentarismo. Como isso? A gente não está errando na fisiologia
do conhecimento do treinamento. A gente sabe que a musculação é necessária, que o cardio também é. Só que está faltando o quê? A gente fazer com que as pessoas comprem a ideia da mudança do estilo de vida. Porque se não mudar o estilo de vida, esquece modelos de treinamento, esquece melhor tipo de whey protein, esquece terapia do sono, porque é tudo junto, né? Você precisa fazer com que as pessoas comprem o estilo de vida que é completamente diferente do que a gente vê hoje. E o que eu fico pensando é o seguinte, se a gente pensa nesse objetivo específico, em melhorar essa longevidade, reduzir essa all-cause mortalidade por qualquer causa, eu tenho certos indicadores objetivos que eu posso seguir. Eu vou querer aumentar minha força, eu vou querer melhorar meu VO2, eu vou querer melhorar minha zona 2 ser mais eficiente. Né? Então são coisas que a gente vai buscar, seja através do exercício, através de suplementação, outras coisas que a gente pode fazer para ajudar isso tudo a ter um resultado melhor. Mas também alguém que sai do zero e para chegar num ponto onde aquele otimizado, vamos chamar assim, porque o exercício ele pode ser só esse exercício para movimentação, que já é bom. Mas se eu quero pensar com esse outro objetivo que a gente está comentando aqui, eu preciso estar com esse exercício otimizado, com esses indicadores o melhor que eu puder ter. E esse caminho, eu acho que a gente não pode ter ansiedade. E aí deve ser um caminho um pouco mais longo, com metas ao longo do tempo. Você diria assim que, bom, a pessoa... Você pensaria em quanto tempo para sair de uma pessoa não condicionada para estar muito bem condicionada no ponto de estar acima da média? Em tempo? Falar em tempo, sim. É difícil, eu imagino que sim. É muito difícil, porque, por exemplo, eu vou pegar um caso assim, que eu pego muito, geralmente, o cara que levou fora terminou um relacionamento. Esse cara em 6 meses ele é o Arnold Schwarzenegger. É o Usain Bolt, assim, vamos transportar para o esporte. E tem a pessoa que tem a experiência negativa do exercício. O médico fala, ou você treina ou você morre. E ela vem e vai treinar com ódio toda sessão de treino. Né? Toda sessão de treino. E aí que eu entro na gourmetização, né? Eu falo, ó, vamos tentar achar um modelo aqui de exercício, de treino que você fica com menos raiva. E aí a pessoa vai com o tempo, né? Porque com o tempo o corpo vai alterando a produção de substâncias, né? Tem aquela lance daquele crosstalk entre músculo e intestino, aí tem toda uma mudança de serotonina. A pessoa vai começar a se sentir bem e aí ela vai comprando aquilo. E quando ela não faz o exercício, ela sente falta, né? É muito interessante. Então, é uma incógnita, é um desafio. Então, eu posso ter o cara que começou a correr hoje, daqui 7 meses, ele está numa maratona Pão de Açúcar, correndo 20, e o cara que está daqui a 1 ano querendo competir, que eu acho um absurdo, ou uma pessoa que faz musculação há 4 anos, ela querer virar um fisiculturista. Né? Quem geneticamente foi... isso não existe, a pessoa nem se conhece, né? Ainda direito, mas as pessoas têm velocidades diferentes para propostas diferentes de condicionamento físico. Né? Então, para eu te dar um número, é muito difícil, porque a gente eu gosto de usar esse termo, né? A gente é biopsicossocial, né? Então, a gente tem problemas que vão induzir a gente a fazer coisas maravilhosas, de repente. Né? E traumas que vão fazer a gente andar com freio, né? Tá sempre alguém puxando para trás. Então, para eu te dar um número assim, um ano, assim, hoje a gente dentro do esporte a gente discute muito a questão da periodização do treinamento, né? Que é a estruturação das cargas de treino para modelos esportivos. Então, geralmente quando a gente quer melhorar alguma coisa, ou VO2 ou força, a gente de forma significativa, aí, pensando em 10%, 8% de melhora, 1 ano, pelo menos. Né? Uma pessoa que sai do nada para virar alguém dentro de um intermediário, né? Alguém dentro do treinamento. E uma vida, uns ciclos de 5 a 10 anos para pessoas extremamente treinadas. Né? E numa pessoa que tem limitação física?
por qualquer motivo. Queria que falasse um pouquinho mais como que funcionaria o treinamento. Ela disse, eu não posso treinar porque eu tenho um problema no meu joelho, tenho um problema na minha coluna, eu não consigo fazer. Essa pessoa tem limitação, mas precisa treinar, a gente sabe da importância disso tudo. E talvez já fazer um gancho para isso com esses treinamentos de restrição de fluxo, que eu acho que é uma... Sim. Tentar... Então, falar as um pouco sobre limitações isso aí. existem, mas não são tantas quanto as pessoas acham. O treinamento físico, muitas vezes, ele cura essas dores, essas limitações, né? A não ser quando é alguma coisa muito osteoarticular, assim, né? Artrose e tal. Mas o treinamento, ele auxilia muito, sim. Mesmo o treinamento progressivo, com cargas mais pesadas, tá? Mas, assim, falando especificamente do treinamento com restrição de fluxo de sangue, para quem que é? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? E eu adoro responder ela porque é para todo mundo que quer aumentar a massa muscular. Mas quem... É todo mundo mesmo. É assim, tipo, vai da criança, né? Do adolescente ao idoso. O hipertenso controlado com medicamento, ele pode fazer uso da estratégia também. A gente só tem 2 contraindicações para esse tipo de treinamento. Que são pessoas que não têm o controle da pressão arterial, na realidade são 3. Pessoas que têm problema de tromboembolia histórico, tá? E que têm facilidade em laceração da pele, porque como o manguito aperta, pode causar muito microtrauma nos vasos e tal. E aí para essas pessoas são contraindicadas. Caso contrário, qualquer outra pessoa que queira ganhar massa muscular, e aí agora é a hora da propaganda, treinando em qualquer lugar. Por quê? Porque o método de restrição de fluxo de sangue, você não precisa de carga, você não precisa de peso excessivo. Se você usar, por exemplo, peso corporal, tem estudos mostrando que idosos fazendo esteira com a restrição de fluxo de sangue aumentaram a massa muscular numa magnitude muito parecida com idosos fazendo leg press, que é o padrão ouro para hipertrofia. Você pode aumentar a massa muscular treinando em qualquer lugar. Até para alguém num pós-operatório de uma cirurgia, por exemplo, do joelho. Mesmo com pezinhos coloridos, então. Exatamente. Lá na academia a gente chama, você vai usar os Teletubbies, né? Que é o roxo, o laranjinha, que vai chegar no máximo ali a 10 quilos, né? E a percepção de esforço é muito grande, muito mesmo alta, com uma carga né? muito baixa. Né? Não, então, e assim, o estresse, você tem um estresse durante a sessão bem alto, assim, porque como você interrompe o fluxo venoso e diminui o fluxo arterial, o sangue entra, mas não sai, você fica acumulando metabólito lá, você tem uma hiperemia na musculatura, o braço começa a mudar de cor, o membro muda de cor, e aquilo assusta no primeiro momento, mas tudo isso auxilia no aumento da massa muscular. Cara. Até eu acho que nas suas redes sociais fala um pouco sobre isso também. Falo bastante. Quem ficar curioso pode dar uma olhada lá, entender um pouco mais sobre essa questão do exercício com restrição de fluxo. Eu sou um super curioso a respeito disso. Eu acho que o Ricardo estava comentando antes também. Sim, até estava fazer um teste aí com o presente. Claro, eu vou fazer, ganhei aqui o presente do professor. Até a minha pergunta para o GC agora é em relação aos platôs, né? Você tem várias causas de platô de ganho. E para quebrar platôs, se aplicaria bem também. Para quebrar platô, exatamente. No treinamento a gente usa um negócio que se chama strain da carga, né? Que é para não ficar uma carga muito monótona, que monotonia no treino aumenta o índice de lesão. Para diminuir a monotonia e não ter queda de rendimento, a gente usa a restrição de fluxo de sangue, né? Alterna uma semana de carga pesada com uma semana da restrição que é carga leve, né? Acredito que é um método que, para quem já é treinado, pode auxiliar, porque a gente vê nos estudos, é muito interessante que tem alguns estudos mostram mais resposta eu vou ter que falar muito tecnicamente, depois você me ajuda a traduzir. Muito resposta de fibra tipo 1, por exemplo, né? E a fibra tipo 2 em outros estudos também responde de forma igual. E na parte molecular tem mais respostas de algumas vias que estão relacionadas com o estímulo aeróbio e com a angiogênese. Tá? Então, por exemplo, se a angiogênese é um fator interessante para a nutrição muscular,
Esse método pode fazer a diferença para pessoas que têm baixa angiogênese, que não tem esse tipo de estímulo. Então, quando a gente pega e soma os dois, o tradicional mais isso que é, entre aspas, né, a restrição de fluxo de sangue não seria o tradicional, você pode ter esse efeito mais e quebrar um platô. A gente já viu um estudo de caso e vimos um estudo com pessoas extremamente treinadas que foi com o pessoal da Noruega de levantamento de peso olímpico. Que eles somaram as duas estratégias e tiveram mais ganhos. Então, para quebra de platô, pode ser sim que ocorra. Mas eu não posso te responder, por exemplo, bater o martelo, porque a gente não tem nenhuma meta-análise, nenhum estudo assim, tipo robusto, né, com muitos casos. Mas vou te falar que na prática, o pessoal gosta, viu? Para quebra de platô. Eu tenho uma pergunta também, e aí interesse pessoal. Eu sou uma pessoa que viaja bastante, então, né, fico numa ponte aérea aí o tempo inteiro. E uma das grandes dificuldades que eu tenho é manter em alguns dias da semana, que eu gostaria de ter pelo menos um treino, eu não tenho tempo durante essas minhas viagens, eu tenho que fazer muita coisa. O tempo de treino que eu tenho que fazer com isso aqui, já que eu não preciso grande carga, eu não preciso grande estrutura também. O tempo que eu vou fazer, ou um treinamento, ele é semelhante a isso, ou se eu colocar e eu tentar usar para fazer uma atividade mais corriqueira, eu vou ter algum ganho ou algum benefício? Você pode até ter ganho. Eu tive casos na pandemia que os caras ganharam massa muscular treinando 24 minutos por dia. Todo dia. Porque como é um grupo muscular que recupera, como é um método que em 6, 8 horas você recupera de novo, você pode fazer o mesmo treino a cada 24 horas. E uma sessão de treinamento de 24 minutos, já vou te passar o treino agora. Flexão de braço com a faixa e remada com a faixa. Agachamento segurando um peso para você fadigar com 20 repetições. Elevação de pelve e abdominal. Você já tem um full body. 24 minutos. 24 minutos. Em E qualquer aí, lugar. Não, em qualquer lugar. E aí, se você quer dar uma ênfase maior em braço, bíceps e tríceps, você pode fazer uma borrachinha ridícula lá de tensão de 10 quilos, cara. Ainda na linha de interesses próprios. E eu posso misturar no mesmo treino, por exemplo, eu posso começar com um exercício mais pesado, poliarticular, por questões hormonais, e depois para dar o pump na finaleira, colocar ou não é recomendado? É bem legal você bater nessa tecla aí das questões hormonais, que a restrição de fluxo de sangue comparado com qualquer outro modelo é o que mais tem efeito no GH. A gente não sabe dizer, assim, não sabe explicar o porquê, tá? Mas o ideal é que você termine o treino com ela, para não te gerar fadiga. Claro. Então você faz um multiarticular aí com cargas pesadas e finaliza com um multi ou um monoarticular usando um método, né? E é um método que você tem que trabalhar com cargas baixas e altas repetições, tipo 15, 20, 30 repetições, próximo da falha, de 3 a 4 séries. Você finaliza o treino e eu vou te falar, é o maior pump muscular que você vai sentir na sua vida. É um inchaço muscular absurdo, cara. Absurdo. E o treinamento é semelhante ao treinamento que vai fazer no treino normal. Vou fazer Sim. o movimento é a mesma coisa. Exatamente. Enfim, é semelhante, só que eu vou estar ali fazendo com uma carga fantasma. É isso? Carga fantasma. Ó, a gente tem estudo, cara. Os caras fizeram sem peso. Eles colocaram a faixa e aí eles educaram o movimento. Ó, colocaram um peso de 15 quilos aqui. Ó, tá vendo a força que você está fazendo aqui? Você vai fazer nesse braço aqui, só que com a faixa sem peso. Você vai fingir que você está levantando peso. Isso é sensacional, porque é conexão mente-músculo, né? E os caras aumentaram a massa muscular na mesma magnitude. Eu acho que isso aí, inclusive, se utiliza para recuperação muscular, quando está com o braço imobilizado. Claro, você fazendo treina outro o que outro. melhora o treino do outro braço. Né? Então, para recuperação muscular é fantástico, né? Porque você faz esse modelinho de café da manhã e janta. Por exemplo, eu fui dar um treinamento no Palmeiras, no CT do Palmeiras, para o pessoal da fisioterapia, incluir isso aqui para os atletas que estão voltando de lesão. Então, para voltar à parte estrutural, né, que é a massa muscular mesmo, é coisa de 10 dias, cara. 10, 15 dias. É É sensacional. uma coisa muito interessante. Né? Absurdo. Eu sou bem curioso com isso. Para fechar essa história do exercício, como é que seria uma rotina de treinamento que você montaria
para uma pessoa que quer treinar as duas coisas. Eu quero treinar meu aeróbico, eu quero melhorar meu VO2, quero aumentar minha massa muscular e que ela consiga distribuir isso ao longo de uma semana. Como que ela teria que fazer, que tempo ela conseguiria fazer isso, dispor de que tempo? Como é que você pensaria nesse treinamento? Pelas recomendações da literatura para a população em geral, em termos de treinamento de força para aumentar a massa muscular e a hipertrofia para indivíduos pouco treinados, né? Algo em torno de 5 a 10 séries por exercício, por grupamento muscular na semana. Não é no treino. Prestem muita atenção, isso é na semana. Porque o fisiculturista faz isso em um exercício. Né? Para pessoas mais treinadas, algo em torno de 10 a 20 séries. Nós estamos falando em quantas vezes por semana a musculação? Então, isso você pode dividir de qualquer forma. Tá? As pessoas falam, eu tenho 4 vezes para treinar na semana. Vamos dividir essas 16 séries nas 4 vezes que você tem. Tá? Porque eu fico pensando na pessoa seguinte, bom, eu tenho um tempo limitado, eu não vivo para isso, eu não vivo, e eu acho que essa é uma das dificuldades que a gente tem. Poxa, eu tenho 7 dias na semana, talvez aí 6, porque talvez a pessoa não vai pensar em fazer. Mas eu tenho 7 dias na semana, eu preciso treinar o meu aeróbico, então eu vou ter que fazer um zona 2, mas não é só zona 2, eu também tenho que fazer o meu exercício intervalado, talvez, para eu melhorar meu VO2 máximo. Sim. Uma vez na semana talvez seja suficiente, talvez para fazer esse intervalado, fazer 2, 3 vezes. Para melhorar o VO2, para ter feito no mínimo 2. No mínimo 2. Você diria que se a pessoa fizesse assim, bom, eu vou fazer 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana um zona 2 e 2 vezes na semana eu vou fazer um HIIT para intervalar, seja com esporte, exercício, né, ou com uma esteira mesmo. E mais quantas vezes de musculação, porque eu preciso dividir isso tudo e tem dias limitados e eu também não tenho 3 horas por dia para ficar treinando. Então, eu geralmente falo isso na pós-graduação em 4 horas, né? Vou tentar resumir um pouquinho. A gente tem que juntar as duas realidades, né? Que é a do treinamento de força e treinamento cardiovascular. Tá? O treinamento HIIT, com certeza, ele é mais eficiente no tempo e é mais rápido em termos de aumento de VO2. Então, a gente indica pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. E você fazer isso em conjunto com a musculação, na mesma sessão, para pessoas destreinadas, pode ser muito estressante, tá? Então, no primeiro momento, a gente separa, coloca um dia de treino de musculação, outro dia de treinamento, esse treino HIIT, cardiovascular, ou colocamos geralmente o zona 1 e 2 no dia da musculação, pós-treino, né? Após o treinamento. Sempre após. Isso. Porque o problema do exercício cardiovascular antes do treino de musculação é que ele gera fadiga, né? Chega lá não vai render tanto. Então, mas assim, ele gera fadiga no músculo que você trabalhou. Então, por exemplo, é mentira, você corre na esteira e vai fazer supino, que é para peito, não tem fadiga nenhuma, porque é um músculo que não foi trabalhado. Então, você vai geralmente correr. Vai correr. Vai fazer um leg press, um afundo, agachamento com a extensora, você vai correr, você pode ter queda do rendimento, né? Então, o ideal é, se eu estou com o objetivo de melhorar a minha coordenação, minha força muscular, a minha hipertrofia, não vou nem entrar na questão do emagrecimento aqui, você fazer o exercício aeróbio após a sessão de treinamento e de intensidade zona 1 e 2, justamente para você não ter queda, porque você vai estar com a musculatura cansada, se você for fazer tiro você pode cair, entendeu? E deixar esse exercício aeróbio de zona 3 e 4, que é o tiro intervalado, num dia diferente da musculação, tá? Mas faz sentido para emagrecer eu fazer musculação, deixar ali meu glicogênio, deixar ali minha creatina fosfato, e aí quando eu vou pro aeróbico, eu começo a ter uma perda de gordura mais precoce, porque só sobrou ácido graxo mesmo para gastar? Então, os modelos que geralmente a gente vê, porque eles vêm sempre para a questão do gasto calórico, né? Se faz antes ou depois, aumenta o gasto e tal. E aí a gente vê que é muito parecido, se você faz o aeróbio antes ou depois. Mas essa questão da fisiologia que você depleta o glicogênio, né? E depois vai usar o ácido graxo na sequência, a gente tem um problema fisiológico quando você faz treinamento de alta intensidade, porque quando você aumenta muito o lactato,
você tem inibição da entrada do ácido graxo, né? Então você vai usar o ácido graxo que está dentro da célula, tá? Então, esse ácido graxo que está lá na corrente sanguínea, que participou da lipólise, muitas vezes ele não é oxidado, né? Nessa atividade. E aí o que ele faz? Ele resterifica. O que é resterificar? Ele vai, faz toda a rota, não entra no músculo e volta para o adipócito. Né? Então, se tiver déficit calórico, aí isso daí com o tempo vai melhorando. Para isso melhorar, você tem que melhorar a condição física. Por isso que tem que ter mais VO2. Para melhorar essa questão de fazer o cardio depois, estou com o glicogênio mais baixo. A questão da diminuição do glicogênio muscular está muito mais relacionada com a parte que você pode me explicar muito melhor que eu, que é se diminuiu a MPK, você aumenta a biogênese mitocondrial. E aí você tem um efeito, porque o exercício ele não emagrece na hora que você está fazendo. O que faz o impacto do exercício no emagrecimento é o ajuste que ele faz na célula para você usar gordura quando você estiver dormindo. Quando você estiver nas horas após o exercício, em conjunto com todo um controle de glicemia, de déficit calórico e tal. Então, hoje a gente debate muito ainda, sabe? Tipo, o que é melhor, fazer musculação antes para fazer cardio depois? Mas e se a pessoa não gosta? De repente, será que não é melhor eu fazer o inverso, mas é ainda assim continuar dentro de um programa onde eu estou aumentando a MPK, diminuindo o glicogênio pela questão de realizar musculação de intensidade mais alta. Então, são muitas coisas, são muitas variáveis que a gente pensa. O que no modelo que é melhor, sendo que o melhor é comprar um estilo de vida sempre. É você colocar a pessoa ali para treinar no longo prazo e tentar melhorar o condicionamento físico dela de alguma forma, entendeu? E a questão que o Rodrigo colocou, que eu acho que é sensacional. Mas eu tô com 50 anos, não tô começando muito tarde. Mas, em realidade, se a gente for pensar que o exercício é a nossa principal ferramenta para a promoção da longevidade, e se a gente se der conta que uma coisa é a idade cronológica e a outra é a idade biológica, e que a gente pode regredir a nossa idade biológica, e tem vários estudos mostrando rejuvenescimento epigenético e telomérico com o exercício, esse é o momento de começar. O melhor momento foi ontem e o segundo melhor é hoje. Não tem Exato. vontade, né? Tem pessoas que fazem consultoria comigo e eles perguntam, né? Às vezes a gente fecha para fazer um bate-papo sexta-feira à noite. E aí, começo na segunda? Por que você já não começa amanhã? A famosa segunda. Começa no sábado, cara. Sábado, domingo, vai lá. Mas ainda é melhor posso começar segunda do que posso começar amanhã, né? Porque esse amanhã... Só amanhã. Pelo menos na segunda-feira já tem um dia específico. A segunda vai chegar. Ainda mais se ele especifica qual é a segunda, né? Não, disse que era uma segunda qualquer. De 2025, né? É importante. Acho que resumindo a história toda, né, a gente vê a importância do exercício físico, da melhora da massa muscular, aumento de massa muscular, melhora do VO2. Inclusive tem estudos que mostram que um aumento no VO2 máximo, os efeitos benéficos dele são maiores, inclusive, do que o benefício de parar de fumar. Não que o parar de fumar não deva parar, vou fazer isso aqui para não precisar fazer. Não, ao contrário. Mas eles têm maior benefício, no impacto na pessoa do que parar de fumar. Né? Então, a gente vê a importância disso quando a gente pensa na longevidade. Até porque parar de fumar é uma coisa que está no imaginário das pessoas e bem importante, bem presente. Todo mundo sabe da importância dos malefícios que tem, né, o tabagismo. Então, tem um efeito um pouco assim. Quero deixar livre se alguém tiver alguma consideração final, quer falar alguma coisa a respeito do que a gente conversou. Agradecer também, né? Eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui. É sempre bom ouvi-lo, né, doutor? Porque você fica falando, eu fico tentando analisar a molécula lá, que você está falando lá, o comportamento dela, essa questão gênica, que eu pouco estudei. Eu sei muito pouco e, assim, brilha os olhos de estar te vendo falar e ver que você é um defensor do treinamento físico como uma forma de intervenção. Muito obrigado. Eu que tenho a honra de estar aqui com vocês e sair reempolgado, né? Porque às vezes a gente encontrar com colegas nos reempolga e nos reenergiza. E a gente não está falando de altíssima performance. No futuro, ninguém vai ganhar uma bolsa nos Estados Unidos se os genes não forem os certos. Mas a gente está falando em algo que vai nos melhorar independente da genômica. Sim.
Isso é bem bacana. Eu não quero subir no palco do Mr. Olympia no final do ano, eu não quero correr uma maratona em Boston quando tiver outra. Eu quero viver mais e melhor. Sim. E aí, exercício físico em primeiro lugar, em segundo e talvez até em terceiro. E vá lá na quarta posição e entra outras questões. Acho que é importante se a gente consegue deixar esse recado, que a importância do exercício físico, que não é para uma competição, não é uma coisa, e também não é uma corrida de 100 metros, né? Isso é uma coisa muito mais longa e que deve se manter até o último dia de vida. Inclusive, quando a gente vai, né, a maior parte dos centenários, a gente vai ver que tem um histórico de se manter, né, ativos ao longo de todo esse tempo. Então, acho que esse é um recado importante para passar para o pessoal. E, lógico, existem muitas outras ferramentas que são adicionais e que são auxiliares em atingir os objetivos do exercício físico, inclusive, às vezes, mimetizando esses exercícios físicos, né? Que aí o Ricardo falou muito bem. Que, inclusive, eu acho que eu compartilho, né, da tua mesma opinião, eu gosto de ver o Ricardo falando. Às vezes, eu fiz até o teu curso, né? E aí, inclusive, às vezes fico pensando assim, poxa, eu precisava um Google Tradutor aqui para entender tudo que ele fala, mas a gente vai aos poucos vai aprendendo. Aos poucos vai, né? Então eu quero agradecer aí a presença dos dois e vamos combinar talvez outros aí, porque rende muito mais assunto. Tô louco para testar aqui o presente. Boa, eu tô louco para que você o teste. Vou fazer antes de ir pra festa, tá? Pra ficar com pump. É bom, né? Exatamente. Então, obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Eu agradeço.